O Menino que Sabia Colecionar, do jornalista Edson Veiga. E o livro das combinações, Quando um País Joga Junto, de Mário Rui Feliciani, são os destaques de hoje do Arte e Letra, literatura infantil. A gente volta já. Olá, Edson, Mário, tudo bem? Bom que vocês estejam aqui conosco. Tudo bem. Vocês já publicaram livros para adultos também, não é? Agora resolveram escrever para crianças. Como é que foi essa escolha? Por que resolveram? Bom, a ideia desse livro era tentar despertar a cidadania nas crianças, né? E tentar trazer a ideia de que as coisas sociais, as coisas da política não vêm prontas. Então, me ocorreu que talvez esse fosse uma boa maneira de dar uma bola para frente, assim, despertar um pouco a meninada. Na cidadania desde cedo. Por isso que me ocorreu essa possibilidade. Você foi muito feliz nas suas combinações aí. E você, Edson? Olha, eu costumo dizer que eu tenho algumas ideias fixas que ficam me provocando, ficam na minha cabeça por alguns anos, em alguns casos. E muitas não dão em nada. Mas eu tenho um caderninho que eu as anoto e, eventualmente, eu volto a essas ideias. E a coisa de 5, 6 anos atrás, eu tive uma ideia que seria um personagem que colecionava enquantos. Enquantos. E eu imaginava que essa ideia fosse virar um conto para adultos, que fosse virar um romance. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com essa ideia. E quando eu comecei a escrever, isso foi 2010, eu imagino, eu comecei com essa ideia do enquanto, do colecionador de enquantos, e isso foi me trazendo outros tipos de coleções e que eram tão lúdicas que eu imaginei inusitadas, né, as suas coleções, diga-se de passagem. E eu imaginei que por essa coisa lúdica, essa coisa mais concreta do que o enquanto, era interessante para o universo infantil. E aí nasceu um livro infantil e a coleção de enquantos é uma coleção do Nardinho, que é o personagem do livro. Mas ela aparece numa passagem, eu acho que ocupa 2 linhas, lá para o fim do livro. Mas a ideia ficou lá, A ideia ficou lá, mas não foi a principal. Acabou mas sendo... ela gerou tudo isso, sim, né? Sim. Como é que vocês buscam inspiração para escrever para crianças? Porque escrever para adulto é uma coisa, né? Você tem um livro de contos, né, Mário? Dobras. Eu tenho 2 livros de contos. Tem um livro de fotografias, né? Sim, um livro de Mas é direcionado a adultos. Onde vocês buscam inspiração para escrever para as crianças? Eu diria o seguinte, o livro eu tenho 2 livros de contos, um chama Dobras e um bem recente que se chama História de Amor e Nem Tanto. Na verdade, há crianças naqueles livros. Há histórias de crianças e há histórias do que tem de criança em cada adulto. Mas não é para crianças. Mas não é feito para criança. O livro de fotografia é um livro lúdico também, porque são caixinhas de correio, quer dizer, também é um olhar de brincadeira. Então, até vindo para cá, para a entrevista, estava pensando isso, que talvez, na verdade, a criança permeie o homem sempre, né? O adulto sempre. Que interessante. E como pensar escrever para criança? Bom, quando a gente escreve para criança, é muito bom, né? Foi a primeira experiência, mas eu gostei muito, porque você limpa o texto daqueles excessos, daqueles arabescos, daquelas coisas que às vezes a gente cai em tentação em deixar na literatura de adulto, e ele fica melhor quando a gente limpa. A simplicidade da criança, Isso, né? a simplicidade da criança. E buscar o interesse assim como você buscou a coleção de reais e não só do abstrato. Quando a gente busca o interesse da criança, a gente tem que ir na realidade, né? Para trazê-la para que é o que ela entende, né? Que é o que ela entende, que é a maneira que a gente pode pegá-la, não é? Eu imagino, espero que funcione, mas assim a maneira com que a gente pode pegá-la é levando as coisas para o mundo que ela palpa, né? Que ela é isso. É isso aí, e você, Bom, Edson? no meu caso, eu também tenho alguns outros livros
na verdade, um de poesia para adultos, um infanto-juvenil, que foi Essa Tal Proclamação da República, e o mais recente do ano passado, que é o Mingutas, que é um romance experimental, também para adultos. Acredito que a inspiração para escrever para crianças seja reencontrar aquela criança que eu fui. É o que ele estava dizendo, né? Que o homem sempre tem essa criança. Sim, tem muito disso. Eu acho que várias passagens ali do Nardinho, essa coisa que ele começa colecionando palavras. Eu sempre gostei muito de palavra, do som da palavra. Então, eu procurava me lembrar de situações que, não situações reais necessariamente, mas quando eu estava escrevendo, eu me divertia imaginando que quando eu era criança eu gostaria de ler uma coisa assim, ou eu gostaria de encontrar aquela situação. Era como se fosse uma ficção do real que eu fui, assim, mas uma ficção. É bem complexo, mas se entende. Mas a ideia é que seja o mais simples possível, como ele disse. Não adianta. Eu acredito que a literatura infantil ela tem que ser libertadora. Ela não pode nunca. Eu não gosto de livros infantis que sejam moralistas, que tenham que queiram passar uma lição, porque eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo é que mostre para a criança que não há limites para a imaginação dela. Tem que deixar aberto, né, para que ele possa imaginar, não é? E que a criança entenda apenas isso, que não tem limite para a imaginação dela e que ela pode sonhar, imaginar à vontade. E você é um colecionador como o seu personagem, Nardinho? Eu brinquei isso na biografiazinha no final do livro, que hoje em dia já colecionei muito, colecionei, quando era criança, colecionava pedras, conchas, tampinha de garrafa, selos. Fazia cada época coleção de alguma coisa, mas hoje em dia, até porque profissionalmente eu trabalho como jornalista e tal, eu brinco, e é isso mesmo, que eu só coleciono boas histórias, né? Porque eu ouvindo história dos outros e procurando também contar boas histórias. E você repassa essas boas histórias maravilhosamente. Obrigado. Não é? No começo do seu livro, o Nardinho fala, ele tem uma fala, e eu vou repetir, que é falando, por exemplo, as tampinhas de garrafas, ele não pode colecionar porque elas machucam os pés, né? Normalmente a criança anda descalça, né? E a tampinha voltada para cima. Você acha que elas entendem essas mensagens de ter esse cuidado daquilo que pode brincar e o que não pode? Sinceramente, eu acho interessante essa leitura que vocês fizeram com isso como um recado ali, uma orientação, porque, sinceramente, no começo do livro, ele explica por que ele não quer fazer várias coleções que as crianças da idade dele costumam fazer, que é tampinha, gibi, selo. E selo acho que não tem essa passagem, mas não. Enfim, ele começa a explicar o porquê que ele não quer colecionar o que seria o óbvio, o que seria o normal. E aí, para cada coisa, ele tem uma justificativa particular dele, bolinhas de gude. E sempre ele tem uma explicação. Por exemplo, o gibi ele não quer colecionar porque ele acha que é chato ler a mesma história várias vezes, que ele não quer decorar a história, ele quer ler uma vez só. Então, por que ele vai guardar o gibi? As bolinhas porque pesam muito para carregar. Porque fazem um barulho chato ali no pacote das bolinhas, porque uma bate na outra. Tem muito isso do som também, né? E a tampinha, a explicação que ele encontrou foi isso de machucar os pés. É claro, existe, imagina, um risco ali de machucar. Mas eu não acho que isso também deva limitar a infância de uma criança. Afinal, tem que brincar e se machucar faz parte ali da infância. Esses machucados, um joelho ralado uma canela saudável. Ralada, eles vão fazer muito isso, sim, né? Sim. Por que é que você chega, né, a uma conclusão, e você é um colecionador de palavras, né? Qual é a mensagem que você diz que não quer limitar a imaginação, a criatividade da criança, mas existe uma mensagem nesse colecionar palavras? Ou é uma coisa da sua infância, como você já falou? Ele fica encantado pelas palavras, pelo som das palavras, e também pelo significado. E então ele começa e ele vê nisso uma coleção diferente, uma coleção que não é como a dos amigos dele, como essas coisas que ele não gostaria de repetir. E quando ele começa a organizar as palavras, ele cria umas caixas, cada cor de caixa para um tipo de palavra, e tem uma caixa que é só para as palavras do hino nacional, porque ele não entende nenhuma daquelas palavras. E eu acho ele não gosta de colecionar palavras que têm significados pesados, né? Sim, isso. Ele põe uma caixa só as palavras tristes ali, que é as palavras que ele não quer mexer. Eu imagino que seja
essa obsessão dele pelas palavras seja porque ele entende as palavras como algo mais concreto. Ele não fica só... Para ele, a palavra é tudo todo o significado que encerra nela. Não é só a palavra. Só o som e a letra. Dentro daquela palavra está todo aquele campo semântico que pertence a ela. Isso é a sua compreensão que você está passando, né? Mário, no seu livro, Livro das Combinações, há escrito o seguinte, eu vou tomar a liberdade de ler. Brincar sozinho não é nada complicado. Você pode fazer como quiser, mas quando você chama alguns amigos é diferente. Para não virar confusão, é preciso conversar e combinar como será a brincadeira. Começa na infância a consciência da cidadania? Eu espero que sim, e eu espero que... E essa sua fala dá bem essa... eu espero que esse livro tenha essa proposta, de que você precisa combinar as coisas para viver. Em sociedade, o livro começa argumentando que quando você brinca sozinho, você não precisa combinar nada. Mas quando você começa a combinar com os outros... E eu também não tenho nada contra a bagunça, faço uma ressalva. Tem uma ressalva no livro que fala, uma bagunça é uma coisa... A bagunça na brincadeira é muito boa, mas saudável, para viver em grande sociedade, a bagunça é diferente. Então, ao mesmo tempo que eu tento trazer essa ideia de que a cidadania pode se aprender desde a infância e que a gente tem que a infância pode ser divertida, ao mesmo tempo também não quero limitar que a criança pare na ideia de que tudo é regrado. Não é essa a ideia. É só levar um pedacinho do mundo dela para uma coisa maior, né? Para uma coisa mais ampla, para uma coisa de gente grande, né? Que é quando você organiza a brincadeira. E realmente você abre essa cortina assim, para a criança ir percebendo, né? O que são essas combinações. A ideia do livro, a sequência do livro, tem uma sequência bem trilhadinha, assim, talvez até bem didática, né? Primeiro, mostrar a importância de combinar as coisas, depois mostrar que combinar as coisas quando é um montão de gente é um pouco mais difícil, que você tem que delegar algumas coisas, mas o que não impede também de que você não afasta o fato de que você também está participando quando você delega, que você pode mudar as combinações já feitas e vai indo até exemplificar com algumas combinações. Isso. Né? Você fala sobre os direitos, né, que estão na nossa Constituição, no seu livro, mas você fala de uma maneira assim bastante simples, bastante divertida. Isso foi de forma pensada, lógico, né? Eu espero que seja, né? Porque senão não pega, né? Se você não capturar a criança de alguma maneira, eu imagino que ela se desinteresse, né? Se você começa a falar coisas de maneira muito abstrata, muito professoral, ela pode perder o interesse. Então... Você fala, por exemplo, da liberdade de expressão, você fala do direito da criança, né, que precisa ser defendida. E você, enfim, você fala uma porção de coisas contando, né, uma pequena historinha para a criança perceber do que é que você está falando. É o que nós estávamos conversando, a partir do concreto, aquilo que a criança vive, ou ela consegue perceber, para aquilo que é um pouco mais abstrato. Nesse aspecto, nesse item da criança precisa ser defendida, eu até acho que eu usei um recurso do qual eu gosto, que é uma criança que defende outra criança, que é o irmão mais velho, que é uma coisa muito comum, né? Principalmente nas classes mais baixas, o irmão que tem que cuidar do irmão mais velho e tudo mais. Então eu falo, tá vendo como essa criança tem que ser defendida? E depois no final eu falo, e ele que é maiorzinho também. Então, para também trazer, né, esse lado. A ideia de que todos eles precisam ser defendidos e protegidos. Dessa maneira, eu espero que isso desperte esse conjunto de combinações. Com certeza, com certeza. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Edson Veiga e Mário Rui Feliciani revelam mais detalhes das suas criações. Daqui a pouco, até já.
O Arte e Letra está de volta com os escritores Edson Veiga e Mário Rui Feliciani. Mário, como nós estávamos falando, uma coisa que me intrigou também, e tem alguma explicação, lógico, porque você escolheu o título do livro Combinações para falar para as crianças sobre a Constituição. Eu deliberadamente fugi das palavras regra e lei. Não tem regra nem lei nesse livro. E eu só coloco a palavra Constituição depois que eu falei bastante das combinações. Que é justamente essa ideia, de afastar a ideia de que as regras, estou falando das regras de novo, mas o que você cria para viver é uma coisa dada, e sim para trazer que é uma coisa que todos nós construímos, todos nós juntos combinamos. Então é a combinação mesmo, as combinações, né, que valem essa altura. Exato. Você, como nós já tínhamos comentado, você conta algumas historinhas, né, para tornar mais compreensível aquilo que você está falando para as crianças. Eu gostaria que você lesse para nós, se você não se importar, uma pequena historinha que você fala para exemplificar o direito à expressão, à liberdade de expressão. Se você fizer a gentileza. Ok. Então, a estrutura do livro é mostrar como as combinações são criadas e depois alguns direitos serem exemplificados com pequenas histórias. Então, a história da liberdade de expressão se chama O Passeio da Classe. Um dia o professor Oscar resolve combinar um passeio com a classe e então pergunta: o que vocês acham melhor, o zoológico ou o parque de diversões? Luciana diz que zoológico é melhor, para poder conhecer os bichos. Décio acha o parque melhor, porque é mais divertido. Camila diz que o zoológico é melhor, porque é mais perto da escola. Já Reinaldo diz que prefere o parque, porque tem pena dos bichos do zoológico. Uma discussão enorme. Lá no meio do debate, outro nome que se dá para esse tipo de discussão, João Carlos vai falar, mas um aluno o interrompe. Você não pode falar não. Fica quieto aí. O professor Oscar diz logo: isso não. Todos podem falar. Isso se chama liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma combinação da Constituição. Está escrita no livro, mas nem precisava, porque a gente já sabia. Que interessante. É uma forma gostosa de você passar que as combinações têm que passar por essa discussão, né? Aqueles que preferem uma coisa, o outro prefere outra, mas uma hora você tem que ceder à maioria, não é? Exato. E se a maioria concorda, a combinação está feita. Está feita. E pode ser mudada se a maioria for convencida que poderia ser diferente. Nada é fixo. Eu não quero, de jeito nenhum, espero que alguém ache que essas coisas são dadas e prontas e fixas. Né? Que nós é que criamos, né? Isso é que é o mais importante. Criamos e recriamos. Que depende de cada um de nós. E depende de cada um de nós. Isso é importante. Edson, estrela, estrela, estrela. Olha o som gostoso da língua que estrala. Ai, que coisa mais linda. Você também faz uma brincadeira com o som das palavras, não é, Edson? Você gosta disso, né? Sim, eu acho que é uma coisa que está presente também nos meus outros livros e, de certa maneira... Mingutas tem muito disso. E, de certa forma, isso não tem como... não tenho como me livrar dessa mania minha. Mas, bom, a coleção de estrelas, ela surge no livro depois que a primeira coleção do Nardinho, quando ele descobre que ele pode colecionar o que ele quiser, a primeira coleção é a de palavras, que a gente comentou aqui. E depois, quando ele tinha todas as palavras do mundo nessa coleção, caixas e caixas de palavras, que ele percebe que ele fez um dicionário, porque ele tem todas as palavras. Enfim, ele anda com uma porção de caixas na cabeça, né? Eu acho interessante. Ele cheio de caixas na cabeça, assim, equilibrando as caixas de coleções dele. E depois que ele descobre que ele já completou essa coleção de palavras, ele separa ali a palavra que ele mais gosta,
que daria origem a uma nova coleção, que era a coleção de madrugadas. Que aí ele passa noites em claro, colecionando madrugadas. Uma noite ele fica jogando videogame, na outra ele fica lendo, na outra ele fica só olhando para o céu. Leva várias broncas da mãe dele, né? Porque como assim? Ele tem que dormir. E aí, quando ele percebe que essa coleção não vai dar muito mais certo, porque ele precisa dormir, ele não aguenta mais ficar acordado, ele decide colecionar estrelas, que é uma das coisas que ele viu nessas madrugadas. E aí que ele começa a coleção de estrelas, que é esse trecho aí que ele que fala, você leu. Estrela, 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 o som que estrala. Você faz uma brincadeira também interessante com a palavra gota, né? Como é que você pensou nessa brincadeira? Um adulto provavelmente não perceberia, né, a forma como você colocou, não é? Achei tão interessante a gota, que percebi que a palavra gota, claro que também tinha lá nas minhas caixas dicionáricas, né? E você faz o formato da gota, né? Como é que você pensou nisso? Bom, eu acho que eu tenho aí volta um pouco aquilo que me veio enquanto eu escrevia o livro, que era tentar pensar como eu pensava quando criança e tentar me entender nesse contexto. Mas eu sempre tive uma coisa muito visual com a palavra. Então, quando eu tinha uma coisa quase sinestésica, de quando eu estava ouvindo as pessoas imaginar aquilo escrito de determinada maneira, com determinado tipo de caligrafia ou determinado tipo até hoje em dia falaríamos fontes, né, do computador, isso. Enfim, fontes tipográficas. E acho que quando eu cheguei nessa coisa da coleção de gota, aquilo veio de um jeito tão assim, a gota, o O, crescendo e formando depois escorre e forma a gota, que acabou sendo um processo natural, foi meio automático ali essa imagem. Mas eu acho que foi uma imagem, e depois a ilustradora resolveu muito bem. É isso que eu ia perguntar para você, que a ilustradora é a Sandra Jávera, né? Sim, sim. Você teve participação na escolha, você explicou para ela como você visualizava essa gota? Então, isso é interessante, porque a ilustradora ela foi contratada pela editora, pela Panda Books. Eu entreguei o livro para a Panda totalmente sem ilustração, sem indicação nenhuma de ilustração. Tá. E eles fizeram lá o sistema que eles estão acostumados, que é pedindo croquis para alguns ilustradores e depois definindo qual seria o ilustrador, a ilustradora contratada. E em momento algum eu interferi, em momento algum eu quis interferir nisso. Porque eu entendo que a ilustração é uma obra dela, é uma obra autoral, e ela resolveu muito bem. A mesma coisa acontece com o Mário, né, Mário? O cartunista Galvão, que fez as suas ilustrações, eu gostaria que você comentasse um pouco. Está bem colorido, ele tem a figura do rostinho das crianças, assim, bem diferenciado, né? Como é que foi essa escolha? Você fez alguma exigência? No meu caso, no caso desse livro, a ilustração está ela completa o texto e vice-versa. Quer dizer, eu já imaginei que o texto necessitaria de ilustrações. Exato. Então, quando eu elaborei, talvez também pelo fato de ser fotógrafo, de lidar muito com imagem, eu já montei o esqueleto indicando as ilustrações. Onde ficariam as ilustrações? Eu não conheço o Galvão, ele foi indicado pela Scipione, mas o resultado foi muito bom. Muito bom. Muito expressivo. Eu acho que complementa bastante, né? Sim, e é muito vivo, ele tem movimento, ele tem... São duas ilustrações diferentes, mas as duas casaram direitinho com o texto de vocês. Eu acho. Então, de parabéns, os dois ilustradores. Eu acho que no caso da Sandra, ela conseguiu captar essa linguagem poética do livro no desenho também. É um desenho poético. Exatamente. Edson e Mário, qual a importância da leitura para a vida das crianças? Gostaria de saber o que é que vocês pensam a respeito. Eu acho fundamental, né? Todos nós lemos quando crianças, né? No meu tempo de criança, havia uma oferta muito menor de livros infantis, mas nós logo líamos coisas, né? Líamos literatura juvenil, e é fundamental.
o voo é maior quando a criança... Tem mais liberdade para voar, Acho né? que sim. Para imaginar. Ser criança é imaginar, é brincar, né? E a literatura, nesse sentido, ela é ótima para criança. Tanto que criança lê muito, né? Lê. Talvez seja o público que mais lê no Brasil, talvez seja o infantil, né? Provavelmente. Provavelmente, né? E você, Edson, o que pensa? Bom, eu acho que, enfim, a leitura é importante para todas as idades, né? Mas que bom que comece a ser Cedo. exercitada já na infância. Mas o grande barato da literatura, dos livros, é que você acaba tendo contato com todos os tipos de enredos que, mesmo que ficcionais, a grande maioria desses enredos são ficcionais, são exagerados, tem aí toda a sua liberdade de criação, são enredos que são apoiados, são baseados em experiências humanas. De certa maneira, você já... a pessoa, o leitor, o adulto também, mas a criança ali que está descobrindo o mundo, ela tem contato com essas possibilidades de enredo, que são situações que ela vai vivenciar ao longo da vida, numa escala muito reduzida, porque é real, e não com a liberdade criativa e ficcional. E aí, novos projetos, os dois, como é que estão? Bom, aquela história do caderninho que eu disse, né? Vou anotando as ideias Vai tendo ali. as ideias lá. Enfim, uma hora esses projetos vão saindo. É difícil o dia que a gente passa sem ter uma boa ideia, uma ideia que pareça boa naquele momento, né? Daí você anota. Mas poucas são as ideias que realmente viram um livro, realmente tem ali um resultado pela frente. Positivo. Então, continue escrevendo as suas ideias. Espero voltar aqui em breve. E o Mário? Então, eu sou um pouco... Não trabalho muito com projetos. Os livros vão aparecendo à medida que eles vão... Faço votos que você encontre. Obrigado. E produza um bom livro também. Obrigado. Obrigado aos dois pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Edson Veiga, autor do livro O Menino que Sabia Colecionar, e Mário Rui Feliciani, que escreveu o livro das combinações Quando um País Joga Junto. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.